No início do século XIX, aventuramo-nos pelo agreste e desconhecido território do Texas. Uma terra de vastas planícies, montanhas escarpadas e desertos implacáveis. Um lugar onde oportunidades raras coexistem com perigos constantes. Este é o Texas imortalizado nas histórias de John W. Thomason, Gone to Texas. Uma história que nos transporta para o coração da história texana. Fiquem atentos para conhecerem os talentosos criadores por detrás deste filme. O bravo e aventureiro capitão Joshua Bucklow leva-nos numa viagem por este mundo emocionante, repleto de perigos e mistérios. Deixando para trás o conforto do lar, ele aventura-se no desconhecido. Pelo caminho, cruza-se com uma galeria de personagens memoráveis, desde os destemidos Texas Rangers aos pioneiros determinados. Chega mesmo a cruzar o caminho com figuras influentes como Sam Houston. A jornada de Bucklow é uma viagem de autodescoberta e transformação. Ele começa a compreender a singular sociedade texana, um caldeirão de culturas, sonhos e ambições. É testemunha da luta pela independência do México. Num mundo onde a violência é frequentemente o único caminho para a sobrevivência, ele é forçado a tomar decisões morais difíceis. Imaginem um tempo em que o Texas não fazia parte dos Estados Unidos, uma época repleta de incerteza. No início do século XIX, este vasto território encontrava-se numa verdadeira encruzilhada. Em 1821, o México conquistou a sua independência da Espanha e abriu as suas fronteiras do norte aos colonos anglo-americanos, na esperança de povoar a região. Estes colonos, em busca de terras e oportunidades, cruzaram-se com os tejanos, os texanos de ascendência mexicana. Este encontro de culturas iria despoletar crescentes tensões. No início do século XIX, o Texas era um verdadeiro caldeirão cultural. Colonos dos Estados Unidos, especialmente dos estados do Sul, trouxeram consigo os seus próprios costumes, tradições e valores. No Texas, encontraram a cultura mexicana, moldada por séculos de influências espanholas e mexicanas. Também, os povos indígenas americanos, nomeadamente os Comanches e os Apaches, assim como os Cherokees, desempenharam um papel significativo na paisagem cultural do Texas da época. As tensões entre os colonos americanos e o governo mexicano estavam a aumentar constantemente. Em 1835, essas tensões atingiram um ponto crítico, dando início à Revolução do Texas. A ânsia pela liberdade e a insatisfação com as políticas do governo mexicano levaram os texanos a lutar pela sua independência. Esta revolução foi uma luta sangrenta e feroz, com batalhas importantes como a Batalha do Álamo e a Batalha de San Jacinto. O Álamo foi uma grande derrota para os texanos, mas tornou-se um símbolo da sua luta, representando a coragem e a determinação perante um inimigo superior. A vitória texana em San Jacinto em 1836 selou a sua independência e levou à formação da República do Texas. Após anos de guerra, Ahmad Joshua Bucklow chegou ao Texas, em busca de paz num novo país. Olhou com admiração para as vastas planícies, uma terra de promessa e perigo. Estava rodeado de cores e sons que nunca tinha visto ou ouvido antes. O farfalhar das folhas, o rugido do rio e os sons de animais desconhecidos. Deixou para trás os campos de batalha do leste, e a vida de soldado deu lugar aos medos inesperados da fronteira. Maravilhou-se com a beleza natural e agreste desta nova terra, e contemplou as planícies infinitas que se estendiam até ao horizonte. As ervas douradas ondulavam ao vento como um mar de luz. O capitão Bucklow mergulhou de cabeça nesta nova e desconhecida vida. Rapidamente, ele percebeu que a sobrevivência implacável do Texas não era para um lobo solitário. Ele se juntou a um grupo de experientes homens e mulheres unidos pelas agruras da vida inteira. Eles se tornaram seus mentores e amigos, compartilhando seus conhecimentos e ajudando-o a se adaptar àquela nova realidade. Ele aprendeu a montar a cavalo como se tivesse nascido na sela. Suas mãos se familiarizaram com as rédeas e as crinas de mustangs selvagens. Ele dominou as habilidades essenciais para a sobrevivência: caçar, rastrear, ler os sinais da natureza.
Sua jornada, no entanto, não foi isenta de perigos. Encontros com animais selvagens, a ameaça constante de tribos hostis. Mas nem tudo era trabalho árduo e perigo. Buckalew encontrou verdadeira amizade entre os colonos, unidos pelos laços de resiliência e determinação que os ajudavam a superar as dificuldades. Eles se reuniam ao redor de fogueiras sob o céu estrelado do Texas, compartilhando histórias e risos, encontrando consolo em sua própria companhia. Nuvens negras se formam no horizonte. A luta pela independência do Texas começou. A sede por liberdade espalha-se pelo Texas como um incêndio, e com ela cresce o descontentamento com o domínio mexicano. O capitão Buckalew testemunha a atmosfera política tensa a invadir o cotidiano. Disputas por terra, diferenças culturais e conflitos com o governo mexicano agravam a situação. Ele presencia as injustiças que afligem os seus vizinhos texanos, vê a lei ser distorcida e aplicada seletivamente e os seus direitos violados. Ele vê nos seus olhos o crescente desejo por autodeterminação. A ideia de liberdade e autogoverno, profundamente enraizada na tradição americana, deixou uma marca indelével nestes colonos a construir uma nova vida nesta terra agreste. O preço da liberdade, batalhas e sacrifício. A Revolução do Texas tinha começado. As vastas planícies transformaram-se em campos de batalha, onde a luta pela liberdade era feroz. O capitão Buckalew viu-se envolvido no turbilhão da guerra. Estava no centro do conflito. Foi testemunha da coragem e determinação do exército texano. Muitos deles eram agricultores, rancheiros e comerciantes, que trocaram as suas ferramentas e vidas por mosquetes e sabres. Lutou lado a lado com figuras lendárias como Jim Bowie. Nomes como William Travis ficariam para sempre gravados nos anais da história do Texas. Viveu a amarga derrota no Álamo. O sacrifício dos heróis que tombaram tornou-se num sombrio lembrete do elevado preço da liberdade. A memória do Álamo tornou-se num grito de guerra inspirador. Era um símbolo da inabalável coragem e determinação do Texas. A guerra pôs à prova a resistência de Buckalew. Esgotou-o física e emocionalmente. Confrontou-se com uma brutalidade inimaginável. Os horrores da guerra marcaram profundamente a sua alma. Chorou os seus camaradas caídos, os seus amigos. O seu sacrifício era um constante lembrete do que estava em jogo neste conflito. Das cinzas da batalha, um novo amanhecer surgiu. Uma nova nação nasceu. O exército texano lutou bravamente na Batalha de San Jacinto. Sob o comando do general Sam Houston, eles conquistaram uma vitória decisiva. O capitão Buckalew, exausto mas inabalável, testemunhou esta batalha. Ele viu o sonho de um Texas independente tornar-se realidade. A alegria da vitória foi, no entanto, temperada pela tristeza pelas vidas perdidas. Esta vitória teve um preço. A assinatura do Tratado de Velasco marcou o reconhecimento oficial da República do Texas pelo México. Das cinzas da Revolução, uma nova nação emergiu. Esta dura prova abriu caminho para um novo começo, um novo futuro cheio de esperança. Personagens vívidas. Thomason demonstra a sua mestria com a linguagem. Em Gone to Texas, John W. Thomason não apenas conta uma história, ele traz o passado de volta à vida. A sua prosa transporta o leitor para o coração do Texas do século XIX, permitindo-lhe sentir os detalhes e vivenciar o cenário. Através de descrições evocativas e de um vocabulário rico, Thomason pinta um quadro realista da vida na fronteira, com toda a sua beleza e perigo. Esta não é apenas uma história sobre uma batalha, mas sim uma viagem ao âmago da alma humana. Gone to Texas desenrola-se num período turbulento da história do Texas, mas no seu cerne está a busca pelo significado de ser humano. Thomason conduz o leitor ao interior dos corações e mentes dos seus personagens, explorando os seus desejos e sonhos, as suas fraquezas e triunfos, os seus sucessos e fracassos.
Ele pinta um retrato realista da vida na fronteira, onde a sociedade está a ser moldada e a complexidade da natureza humana se revela em toda a sua glória. O capitão Joshua Bick, o protagonista do romance, não é um herói unidimensional. Ele é uma figura complexa e realista. Um tema intemporal que resistiu ao teste do tempo: a fronteira. A fronteira não é apenas um local geográfico, mas também um tema central na literatura, tal como a nossa linha de fronteira em A Trilogia, de Sienkiewicz. Simboliza um mundo de oportunidades ilimitadas, onde as restrições sociais perdem o seu significado, onde as pessoas podem reinventar-se e concretizar os seus sonhos. Gone to Texas explora este tema intemporal e analisa tanto o lado atraente como o lado brutal da vida na orla da civilização. Isto não é apenas uma história. O Sequem do Texaso é uma obra de grande significado histórico e cultural. Não é apenas um romance cativante, é um elemento importante da literatura americana que lança luz sobre o passado e fornece uma visão profunda dos eventos que moldaram uma nação. A pesquisa meticulosa e a atenção aos detalhes demonstradas por Thomason dão vida a um período crucial na história do Texas e dos Estados Unidos e permitem que os leitores se identifiquem com a vida daqueles que vivenciaram a Revolução do Texas. O romance pinta um quadro matizado do clima social e político prevalecente no Texas do início do século XIX, destacando as tensões entre os colonos anglo-americanos e o governo mexicano, os conflitos e intercâmbios culturais da época, bem como as ambições e motivações que levaram à guerra pela independência do Texas. Oferece uma visão equilibrada do conflito, reconhecendo a coragem e a determinação de ambos os lados, sem minimizar a brutalidade e a crueldade da guerra. Palavras gravadas na pedra, histórias escritas à tinta. Gone to Texas não é apenas uma história no papel. É uma obra profundamente enraizada no tecido cultural do Texas, que deixou uma marca indelével. As descrições vívidas de Thomason sobre a paisagem texana, a luta pela independência e a beleza agreste da região cativaram gerações de leitores e tornaram este livro numa pedra angular da literatura americana. A obra inspirou inúmeras outras formas de arte, desde a pintura e a música ao cinema, e os seus temas e personagens entraram na consciência cultural popular. Alguns destes temas ressoam conosco até hoje. Embora Gone to Texas se passe no passado, os temas que explora continuam relevantes nos dias de hoje. A história destaca o desejo universal de liberdade, a busca por uma sociedade justa e a celebração da diversidade cultural. Estes temas encontram eco em leitores contemporâneos que enfrentam desafios semelhantes na sociedade atual. A luta dos texanos pela independência lembra-nos da importância da coragem e da autodeterminação. Os sacrifícios feitos pelos combatentes pela liberdade texanos continuam a ser relevantes, refletindo a luta contínua pela democracia em todo o mundo e a luta pelos direitos humanos. Embarque na sua própria aventura texana. Gone to Texas não é apenas uma história, é uma viagem da alma, um testemunho do poder do espírito humano. É a história de um momento crucial na história americana, o nascimento de uma nova nação conquistada através de revolução e sacrifício. Mas também é uma história intemporal de aventura, amor, perda e da busca eterna pela liberdade e pertença. O que torna este livro tão especial é a narrativa envolvente de Jo Frank Dobie, a sua capacidade de nos transportar para o coração do Texas do século XIX. Sentimos a terra sob os nossos pés, o calor da fogueira, o som dos cascos dos cavalos. Através da jornada do capitão, experienciamos todo o espectro das emoções humanas, desde a mais profunda tristeza até a maior alegria. Começamos a entender o fascínio da fronteira, aquela mistura inebriante de liberdade e perigo que atraiu tantos para estas terras vastas e inexploradas. Testemunhamos o nascimento de uma nação, as lutas, os sacrifícios que deram início a uma nova era. E ficamos com um profundo respeito por aqueles que vieram antes de nós, que ousaram imaginar um futuro diferente e encontraram a força para lutar por ele. Agora é a sua vez de embarcar nesta jornada épica.
Mergulhe em Gone to Texas, onde a rica história, a aventura emocionante e o profundo humanismo o aguardam em cada página. Deixe-se levar pelas paisagens virgens do antigo Texas. Caminhe lado a lado com o Capitão Buckaloo e as personagens inesquecíveis que moldaram o destino de uma nação. Deixe que Gone to Texas incendeie a sua imaginação, desperte a sua curiosidade e o inspire a descobrir as infinitas possibilidades escondidas nos anais da história. Partilhe as suas ideias, emoções e reflexões sobre esta extraordinária história nos comentários abaixo. E não se esqueça de inscrever o canal Literatura de Todos os Tempos para descobrir literaturas literárias. Espero que tenham apreciado a viagem pela extraordinária aventura de Gone to Texas. Esta história de história, aventura e força do ser humano vos fascinou? Não se esqueçam de deixar o gosto, subscrevam o canal Obras Literárias e partilhem este vídeo com os vossos amigos. Cliquem no botão de subscrição abaixo e partilhem este vídeo. Visitem a nossa lista de reprodução para descobrirem mais vídeos que vos podem interessar e viajem conosco pelo mundo da literatura. Sejam curiosos, inspirem-se e descubram histórias intemporais que moldaram o nosso mundo.